Como não se irritar com as pessoas? Esse é um desafio muito comum entre nós, seres humanos. Mas existe uma forma da gente conseguir mudar essa situação e não se irritar tão facilmente assim. Eu vou te dar 7 passos práticos para que você comece a desenvolver essa habilidade de inteligência emocional para você conseguir justamente não desagradar as pessoas, não se desagradar e ter bons relacionamentos, ativar assim o seu carisma. Eu sou Rod Lauren, eu sou empresário, eu tenho uma empresa há mais de 8 anos de marketing digital. A gente já teve resultados impressionantes, milhões, bilhões, quiçá, de visualizações. Eu sou especialista em comunicação, estudo isso desde os 16 anos de idade, então eu tenho bastante coisa que pode te ajudar. Bom, o que a gente precisa fazer, né? Eu vou te dar os 7 passos práticos. Então vamos lá, direto ao ponto. Se você quiser se inscrever para ter mais conteúdos sobre esse assunto, para ativar o seu carisma, para ter mais sucesso nos seus relacionamentos e ter sucesso na sua vida pessoal, se inscreva aqui no canal, porque todo dia tem conteúdo útil aqui para você. E você pode me seguir também nas redes sociais rod.lauren, ok? Então, vamos começar. Primeira coisa, é importante a gente entender, nesse primeiro passo, que a irritação, ela é sua, ela não é do outro. Você precisa se perguntar, as pessoas que me irritam ou eu que me irrito com as pessoas? É diferente. E a resposta é você que se irrita com as pessoas. Né? Não é as pessoas que te irritam. Então, isso diz muito sobre pontos que você precisa desenvolver, pontos que te incomodam e que você leva ali para o pessoal. Por isso que você muda o seu estado emocional e fica irritado, fica nervoso ou fica triste, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Aliás, 3 exemplos. Quando a pessoa te interrompe, por exemplo, você se sente desrespeitado. Então, isso é algo que você precisa trabalhar aí dentro de você. Se você quiser, eu fiz um vídeo de como lidar com essas questões de desrespeito e como você consegue impor, ganhar respeito de forma educada, elegante, sem desagradar ninguém. Mas você vê que isso se trata sobre você e não sobre o outro? Você que se sente desrespeitado. Então, como que você pode agir? Anota. Se esse é um fator que mexe com você, então preste atenção, né? Autoconhecimento. Outro exemplo. Quando alguém fala alto demais, você se sente invadido? Por quê? Outra questão. Quando alguém faz uma piada fora de hora, você se sente atacado? É sobre você novamente, não é sobre quem fez a piada. Então é importante a gente entender como a gente pode reagir de forma diferente, ok? Exercício prático. Na próxima vez que você sentir essa irritação devido ao comportamento de outra pessoa, o que você vai fazer? Você vai pensar, né? Deixar aquilo guardadinho com você e depois você reflete. O que exatamente me incomodou naquela situação? Pensa. A pessoa falou tal coisa. Ok, a pessoa falou tal coisa. Como é que você se sentiu? E por que você se sentiu daquele jeito? Começa a se entender. Isso vai facilitar muito o seu processo. E outra frase importante é: isso aqui, essa situação, ela diz mais sobre mim ou sobre o outro? Tudo bem que tem muita gente aí sem noção no mundo, né? Mas nós vamos passar por essas dificuldades e é importante a gente ter esse autoconhecimento. Passo 2. Você vai identificar o padrão que sempre te irrita. Né? Com aquele autoconhecimento, com essas reflexões, você vai se analisar, vai começar a ver quais padrões te irritam. Então, essa irritação repetida é um padrão emocional não resolvido.
tá? Então, você precisa descobrir qual é esse padrão para sim resolvê-lo. Então, você se irrita com os atrasos? Então, pode ser que você tenha apego ao controle. Então, você precisa desenvolver essa parte aí. Você se irrita com passividade, pessoas que não são proativas? Então, você é uma pessoa que exige a atitude do outro? Vamos pensar nisso. Não é todo mundo que é proativo. Como que eu posso lidar com isso? Você se irrita com excesso de fala, alguém que fala demais? Você sente, talvez, que a sua presença está sendo ignorada, que você não está sendo tão valioso ali naquele momento, e isso te irrita? Comece a refletir e entender o padrão. Como que você faz isso? Exercício prático para descobrir o seu padrão emocional que te irrita. Você vai fazer assim, ó. Faz uma lista das pessoas que mais te irritam. Sim, é uma lista do bem. E que tipo de atitude aquela pessoa faz que te tira do sério? Anota, né? Não precisa escrever a história inteira. Coloca só o tópico. Ah, aquela pessoa fala alto demais. Ok. Por exemplo, né? E o que você esperava que aquela pessoa fizesse? Anota também. Ah, se ela fala muito alto, ela poderia baixar um pouco o tom. Pode ser. Só que você consegue compreender que você não vai conseguir fazer a pessoa baixar o tom, porque é dela. A gente não consegue mudar as pessoas. Você pode observar isso para depois desenvolver um feedback não violento, assertivo. É diferente você falar: ai, você fala alto demais, abaixa aí a voz, tá me irritando. Ai, meu ouvido. Ou você fala: por favor, eu tenho sensibilidade a volume muito alto, a gente pode conversar um pouco mais baixo? Ou simplesmente, ao invés de levantar a sua voz, você vai abaixar a sua voz. Assim, a pessoa vai seguir o seu tom de voz e vai abaixar um pouquinho. Não se irrite, mantenha calma, abaixe o tom. A pessoa que está ali, se ela tiver uma percepção boa, ela vai fazer o mesmo. Se ela não tiver, aí sim você fala: por favor, você pode falar um pouquinho mais baixo? Eu tenho sensibilidade. Muito obrigado. Ok? 3. Use o atraso a seu favor. O que é isso? Reaja depois. Eu sei que ali no calor do momento, quando a gente está irritado, a gente tende a reagir de uma forma agressiva, ou a gente foge, ou a gente bate de frente, ou a gente evita o conflito e sai. A primeira coisa que quando a gente responde, geralmente é uma resposta muito emocional. Quando a gente espera para responder um tempo, a gente consegue desenvolver melhor ali o que a gente está pensando, o que a gente sentiu, para aí sim ter responder de uma forma respeitosa e assertiva. Porque senão, às vezes, a gente acaba xingando ou acaba não se expressando mal e, às vezes, até machucando a outra pessoa que está ali por uma irritação nossa. E voltando, se você se irritou, não é problema do outro, é seu problema. Então, se você se irritou, por que você vai bater de volta? A irritação é sua, o problema é seu. Resolva você. Então, se você se irritou, quer responder? Não responde. Segura. Responde no outro dia. Ou responde daqui a um tempinho. Respira. Se acalma. Entenda o que aconteceu. E aí sim, você responde. Você pode escrever. Quando eu iniciei esse processo para... Ok, isso é o que eu encontrei na Oi, internet Siri. sobre. E aí sim você responde, você. Não, não, obrigado, Siri. Quando eu comecei esse processo para desenvolver minha inteligência emocional, minha comunicação não violenta, minha comunicação assertiva, eu comecei a escrever antes de falar.
E eu fiz esse exercício por muito tempo, tá? Então, uma coisa que funcionou bastante para mim foi eu escrevia no bloco de notas o que eu precisava falar, ou num papel, e aí eu olhava, não, isso aqui tá muito agressivo, isso aqui tá ok. Essa mensagem, o que eu escrevi, tá realmente passando o que eu senti e o que eu quero? A mensagem está clara, objetiva? E aí, depois de escrever, eu mandava em áudio, eu lia e mandava o áudio. Assim eu treinava tanto ali meus pensamentos para ao escrever, tanto a minha oratória para falar aquilo de uma forma calma. Então isso me ajudou bastante, espero que ajude você também. Próximo. Isso aqui é muito importante. O quarto passo é quando você se irritar, às vezes a gente não tem como sair do ambiente, às vezes a gente não tem esse tempo para respirar. Você precisa se proteger de você mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai criar frases para você repetir para você mesmo mentalmente quando você estiver nervoso, quando você estiver irritado, ok? Então, são frases poderosas para que você consiga controlar a sua. São frases poderosas para que você consiga controlar ali a sua irritação e não dar uma resposta atravessada, não ter uma comunicação violenta e sim uma comunicação assertiva. Quando você estiver irritado com alguém, ali na hora, naquele momento, você vai falar para si mesmo, rapidamente. Você pode usar essas 3 frases aqui que eu separei para vocês. Isso aqui é sobre o outro, não é sobre mim. Né, ali naquele momento. Eu não vou dar o poder ao outro. Eu vou me controlar para que eu não dê o poder ao outro. Porque muita gente parece que faz de propósito, né? E ali na hora a gente entende aquilo. Nossa, essa pessoa tá me irritando de propósito. Não vou dar o poder ao outro. Ok? Outra frase. A minha paz vale muito mais do que essa discussão. Do que vencer essa discussão. Eu quero paz. Não preciso ter razão. Mentaliza isso. Ali na hora vai te ajudar a você a se acalmar. Ok? Então, como exercício prático, escolha uma frase ou desenvolva uma frase que te dê esse conforto ali naquele momento para que você fique tranquilo. E repita isso, tá, gente? É muito importante você levar isso no seu dia a dia, porque é a repetição que vai trazer esse estado, né? A gente não se desenvolve do dia para a noite, a gente não aprende uma língua nova do dia para a noite. Assim também é como as nossas emoções, as nossas reações, a nossa comunicação. Então, treine, tá? Treine bastante, repita bastante, invista nisso mesmo, porque isso vai te trazer muito benefício, tá? Ok, quinto passo é mais uma alternativa. Na verdade, você pode redirecionar o foco do outro para você. O que seria isso? Você não pode controlar o que o outro está fazendo, falando, né? Mas você pode observar. Então, por exemplo, ao invés de pensar, ai, por que essa pessoa é assim? Chata. Pensa assim, por que isso está me afetando? Direciona o foco para você. Em vez de falar, ai, essa pessoa me tira do sério, você vai falar assim, o que ela ativa em mim? Qual emoção? Qual sensação? Por quê? E você muda o foco da culpa de, ai, tô xingando essa pessoa, ou tô, né? Você tira o foco disso para algo de consciência, para um exercício de consciência, de autoconhecimento. Então, olha como isso é muito mais rico, né?
Então, exercício prático, quando alguém te irritar, coloca lá nas suas frasezinhas uma pergunta. Qual emoção isso está me despertando? Vai no banheiro, dá uma respirada e pensa. Qual reação eu quero ter agora? Se eu ficar irritado agora, isso vai me trazer benefício? Então, você que vai responder. E aí você vai tomar uma decisão mais assertiva. Se irritar, ter raiva, tristeza, nunca é importante. São emoções humanas, naturais. Nós vamos sentir. Elas são importantes. Mas numa relação social, elas não são tão bem-vindas assim, né? Principalmente se você está numa ocasião que você precisa estar ali positivo, precisa estar ali agradando as pessoas. Não que você precise, né? A gente não é obrigado a nada, mas a gente tem mais benefício fazendo dessa forma. Vai ser melhor para você no fim. Sexto passo. Você precisa definir, você precisa diferenciar limite de reatividade. O que é isso? Limite é uma coisa, reatividade é outra. Então, você pode sim dar o limite. Poxa, essa pessoa me irrita, me desperta tal emoção, porque ela faz isso e eu me sinto dessa forma. Como eu posso me proteger, como eu posso lidar com essa situação e colocar um limite ali para aquela pessoa para que ela não invada meu espaço. Você pode fazer isso sem agressividade, sem causar conflito. É só ter uma comunicação assertiva, uma boa comunicação. Então, você pode usar frases que transmitem, você pode usar frases que, perdão, você pode usar frases que deem limites para as pessoas com clareza, sem gerar conflito. Então, por exemplo, a pessoa tocou num assunto que mexe com você, você pode falar assim: eu prefiro não falar disso agora. Ou se a pessoa tá com um tom de... Se a pessoa tá falando muito alto com você, gritando com um tom agressivo, você pode falar assim: esse tom não tá me fazendo bem. A gente pode mudar o rumo da conversa? Tranquilo. Você não vai falar: você tá gritando comigo, para! Isso é reatividade. Isso não é legal. Isso não põe limite. Isso põe lenha na fogueira. Então, você tem que falar assim: esse tom não tá fazendo bem pra mim, não vai levar a gente a lugar nenhum. Vamos conversar mais com calma, com mais calma? Ok? Definição de limite sem reatividade. Comunicação assertiva. Deu para perceber a diferença? Como isso vai trazer benefício? Assim você vai conseguir resolver o problema. Assim você vai conseguir resolver o conflito. Se você ficar batendo de frente, você não vai a lugar nenhum. Então, você vai escolher um exercício prático agora. Escolha uma dessas frases e fale alto no espelho. Porque às vezes é difícil, né, colocar o limite, falar que você está incomodado com alguma coisa. Às vezes é difícil. Para mim era muito difícil. Então você vai treinar no espelho, em voz alta. Vai falar em voz alta, sozinho, no espelho. Depois você aplica nos seus relacionamentos. E por último, o sétimo passo é o guia, né? Você vai usar essa irritação como fonte de autoconhecimento. Assim você consegue se desenvolver cada vez mais, se tornar uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais agradável, tanto para si mesmo quanto para os outros. Quando a gente consegue lidar com as nossas emoções, a gente se desenvolve tanto, a gente chega a lugares que a gente nunca nem percebeu, que a gente nunca nem imaginaria que chegava. Muito mais rápido. Por quê? Porque quando a gente tem uma boa comunicação, a gente consegue
encontrar pessoas que têm boa comunicação e se relacionar com elas. E geralmente essas pessoas, elas são mais evoluídas. E assim você consegue ter melhores projetos, ter um trabalho melhor, ser recompensado por isso. E então, isso é muito bacana, né? Espero que você procure esse caminho de evolução. Então, entenda que essa irritação, ela é sua professora. Ela vai dizer muito sobre você. Ela vai dizer muito sobre o que você pode melhorar, o que você precisa observar em si mesmo e desenvolver. Então, tenha ela como sua amiga, tá? Então, assim, se algo te irrita, sempre é porque tem alguma coisa não resolvida aí. Se uma pessoa ativa a sua raiva, tira o pior de você, ela te lembra alguém que você conhece? Tem algum padrão ali? Comece a perceber. Tem algum comportamento que te tira o equilíbrio, que te tira de prumo? O que esse comportamento representa para você? Acontece com frequência? Começa a refletir sobre isso, tá? E tem um exercício para isso também. Você vai mapear. Então, você cria um bloco de notas. Você pode colocar o nome de gatilhos e respostas, para você ter isso bem claro. E toda vez que alguém te irritar, você escreve o que aconteceu, como você reagiu e como você gostaria de ter reagido. Parece ali o primeiro exercício que eu falei, mas é diferente. Ele já está mais detalhado e ele já tem um nível de consciência maior. Então, segue esses passos, um por semana, um por mês, devagarinho, um por dia, no seu limite, no seu ritmo, que você vai ver. E, claro, gente, procure um profissional, uma profissional adequada, um terapeuta, tá? Psicólogo mesmo, formado, porque é muito importante você lidar com essas emoções, lidar com esses pensamentos e nada melhor do que um profissional para te ajudar nesse sentido. Eu sou especialista em comunicação, então eu estou te dando aqui frases, pensamentos para que você aplique e te dê essa segurança, esse conforto ali naquele momento de irritação. Mas para você tratar a raiz, é importante um profissional, ok? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê lá o joinha. Se você tem alguma dúvida, você pode comentar. Se você tem alguma sugestão, por favor, fique à vontade. Estamos aqui justamente para melhorar cada vez mais. Até logo e tchau, tchau.